Boas, neste vídeo quero falar acerca da falácia da bola de neve, que é mais uma das falácias que é cometida ou usada com alguma frequência. Em termos da estrutura lógica, consiste, por exemplo, em afirmar a proposição A, dessa proposição A segue-se B, dessa proposição B segue-se a proposição C, que depois se segue a N, e se a N é falsa, logo A é falsa. Ou se a N é absurda, logo A é absurda. Isto tem a ver muitas vezes com um encadeamento absurdo e pouco provável que uma pessoa faz quando quer demonstrar que A é falso ou A é absurdo, ou que uma proposição inicial é falsa ou absurda. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que gosta de provar um bom vinho. Se uma pessoa que gosta de provar um bom vinho, ou de vez em quando gosta de provar um bom vinho, muito provavelmente começará desse bom vinho para começar a beber um copo, dois copos, três copos, e depois acabará por ficar necessariamente um alcoólico. Portanto, uma pessoa pode gostar de provar um bom vinho de vez em quando sem ter de ficar viciado necessariamente no álcool. Portanto, gostar de provar um bom vinho não implica necessariamente uma necessidade de um dia a pessoa se tornar alcoólica. Depois, há exemplos muito interessantes que as pessoas dão para mostrar a falaciosidade. Houve um exemplo que eu vi em vários sítios, que é, se começarmos a aprovar as armas, a criar leis contra as armas automáticas, muito provavelmente um dia se criarão leis contra todas as armas, que depois se negarão todos os direitos e que depois vamos ficar num estado totalitário. Mas isto é absurdo e muito improvável. O facto de se aprovar leis contra as armas automáticas não significa que um dia se vá ficar, por causa disso, num encadeamento possível num estado totalitário. Portanto, houve acerca até do jogo. Por exemplo, houve um exemplo interessante que eu achei, que foi nunca deves jogar, porque se jogares uma vez, depois poderás começar a sentir tentado para jogar muitas vezes, e depois ficarás viciado, e depois irás roubar para poder continuar a jogar, e poderás eventualmente ficar escravo do teu vício, do roubo, e depois começares a matar a tua família, e depois... Às vezes as pessoas criam encadeamentos lógicos ou absurdos para demonstrar a falsidade ou o absurdo de uma proposição inicial que não é assim tão... que poderá não ser assim tão falsa ou tão absurda. Então, neste momento eu dei exemplos que eu encontrei, até procurar na net para poder falar no vídeo. O exemplo do jogo, o facto de uma pessoa jogar uma vez, apesar de ser compreensível, a ver como há pessoas viciadas nisto ou viciadas naquilo. Neste caso eu falei em exemplos relativos a vício, por exemplo, dois exemplos. É compreensível uma pessoa demonstrar ou falar acerca de casos que correram mal, mas o facto de ter havido casos, neste caso dos vícios, ou no facto de se beber um copo de vinho, se gostava de beber bom vinho, ter corrido mal por alguma razão a alguém, não significa que vá ocorrer necessariamente a uma outra pessoa em específico. Nós temos que compreender que às vezes nós fazemos encadeamentos, e eu dei esses exemplos, há muitos outros. Uma pessoa encontra facilmente no dia-a-dia exemplos relativos à falácia da bola de neve. Então eu dei o exemplo do jogo, o facto de uma pessoa não pode jogar porque depois acaba até por matar a própria família em última instância. Ou uma pessoa não pode aprovar leis contra as armas automáticas, que depois vai ser aprovar leis contra todas as armas, e que depois começam a ser negados todos os direitos, e depois vamos viver num Estado totalitário. Portanto, como não queremos viver num Estado totalitário, não devemos aprovar leis contra as armas automáticas. Isto é absurdo. E não devemos confundir este absurdo que se criou quando se tem a vontade de prevalecer a determinada ideia. Não vamos confundir isso com reduzir ao absurdo o argumento do outro. Nós temos que compreender que isto é simplesmente um encadeamento que uma pessoa cria, muitas vezes pouco provável, e esse encadeamento é que é absurdo. Esse encadeamento é que poderá não se adequar à proposição inicial. Então, em termos de estrutura lógica, acontece isto. Em termos formais, afirma-se a proposição A, dessa proposição A segue-se B, que depois se segue a C, que depois se segue a N, por exemplo, e se N é falsa ou absurda, logo A é falso ou absurdo. Mas temos que compreender que às vezes esse próprio encadeamento que uma pessoa faz, ou que uma pessoa realiza,
poderá não ser assim tão lógico, ou tão provável, tão certo, seja o que for. Às vezes nós criamos bolas de neve só para negar e criamos absurdos em termos de conclusão só para negar uma proposição, uma afirmação, uma ideia, uma crença, seja o que for, que uma pessoa não concorda ou acha que não é boa, seja o que for. E não devemos criar bolas de neve só para levarmos a nossa avante. Portanto, neste caso, imaginemos, eu dei o exemplo de aprovar leis que proíbam as armas automáticas. Vamos imaginar uma pessoa que é a favor da legalização ou da possibilidade de se comprar armas automáticas facilmente. Por exemplo, criar este encadeamento de bola de neve falacioso de que se uma pessoa aprovar leis contra as armas automáticas, de repente um dia estaremos num Estado totalitário onde são negados todos os direitos, por exemplo, isso é só falacioso, é só uma tentativa de manipular outra pessoa, no sentido de, como eu não quero viver num Estado totalitário em que são negados todos os direitos, é melhor aceitar a legalização ou a permissão legal, seja o que for, para se comprar armas automáticas. O que está em causa não é se é certo ou errado haver leis contra ou a favor das armas automáticas. Aqui o que é importante é perceber que em termos de lógica formal, lógica informal, em termos de teorias de argumentação, em termos de falaciosidade, os encadeamentos que uma pessoa cria não são necessariamente prováveis ou certos ou adequados. E às vezes a conclusão pode ser absurda e a proposição inicial não ser. Uma pessoa simplesmente criou um encadeamento de bola de neve que não foi muito bem organizado. E muitas vezes, quando existe aquela, indo à etimologia da palavra que em grego significa falácia, que é enganar. Às vezes uma pessoa só quer enganar a outra, quer levar a outra a concordar com uma posição inicial ou a discordar de uma proposição inicial e para isso cria uma conclusão que uma pessoa, epá, eu não quero essa conclusão, portanto se eu não quero essa conclusão é melhor a não aceitar essa premissa inicial ou essa proposição inicial. Então o que acontece muitas vezes até no palco político é, para tu concordares com a minha perspectiva, eu vou criar uma bola de neve relativamente à perspectiva contrária. Então para levar a pessoa e pá, na perspectiva contrária pode acontecer aquilo, eu não quero que aconteça aquilo, então é melhor que eu escolha a tua perspectiva. Isto, pronto, isto tem muitas formas de ser compreendido. Se quiserem saber mais, como é óbvio, procurem no Google. Isto é só um pequeno vídeo de apresentação em que eu falo e dou 3 exemplos acerca da falácia de bola de neve e para nós termos em atenção, para nós não nos deixarmos manipular por quem realiza esse tipo de falácias, muitas vezes até sem se aperceber, com sofismas. O sofismo é outra coisa, já pressupõe uma certa intenção, um certo interesse por trás, como para nós não realizarmos este tipo de paralogismos, este tipo de falácias sem nos apercebermos e organizarmos o pensamento de forma falaciosa. Não creio que seja bom. Creio que uma pessoa deve potenciar um pensamento crítico, além de uma pessoa dever incentivar a si mesma a curiosidade, liberdade e independência intelectuais, uma pessoa acho que deve ter curiosidade intelectual relativamente à lógica e à necessidade de não realizar de forma inconsciente falácias. Portanto, uma pessoa deve estar atenta aos seus pensamentos, às suas crenças e à congruência dentro dos próprios pensamentos e crenças, e ao sentido e à lógica, para não cairmos em absurdos de forma inconsciente. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham um like, porque é importante para fazer crescer o canal e cumprimentos filosóficos.